Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do altar e algumas lições que a gente aprende. Vamos na passagem que fala sobre a contagem que Davi faz ao povo, a partir do verso 17 até o versículo 25. 2 Samuel 24, do 17 ao 25. E eu vou dividir a minha palavra entre 3 momentos, tá? O momento onde a gente vai falar do altar, o momento onde a gente vai falar da nossa atitude e o momento onde a gente vai falar da resposta do altar. Versículo 17, quando você achou, diz amém? Diz assim: e vendo Davi o anjo que estava ferindo o povo, disse: eis que sou eu quem pequei, foi eu quem errei, foi eu quem transgredi, e não foi essas ovelhas. Por que estás ferindo as ovelhas? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então Gade veio naquele mesmo dia e disse a Davi: sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha agora ordenado. E olhou toda a eira e viu que tinha ali muitos que trabalhavam para ele, e disse o rei o servo. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse a Araúna: por que o rei vem, meu senhor, ao seu servo? Disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse sobre o povo inocente. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei o meu senhor o que parecer bem aos seus olhos. Eis aí os bois, eis aí tudo que o rei precisa, eis aí o holocausto, eis aí um trilho, eis aí tudo o que o Senhor se agradar, até a lenha. Verso 23. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti e no teu sacrifício. Porém disse Davi a Araúna: não, porém por um preço eu comprarei, porque não oferecerei nenhum holocausto ao Senhor que não me custe nada. Assim Davi comprou aquela eira e comprou tudo que nela tinha, por 6 ciclos, por 50 ciclos de prata. E edificou ali Davi um altar ao Senhor, e ofereceu o holocausto, a oferta pacífica. Assim o Senhor se inclinou para Davi, perdoou o seu pecado e sarou o povo, e toda a terra glorificou ao Senhor, e o castigo de Israel foi perdoado naquele dia. Mas eu quero trazer uma palavra baseada em algumas atitudes que a gente precisa entender. O tema é: o altar nos abençoará. Eu sei que nós cristãos, nós entendemos e nós compreendemos quando se fala altar, está falando sobre um local onde Deus se manifesta, um local onde Deus trabalha, onde Deus age. É interessante que a palavra altar na Bíblia, ela significa muitas coisas importantes. Mas eu queria que você entendesse nessa primeira palavra, vai vir outros pregadores que vão abordar outro tema, outra questão sobre o altar, mas eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer. Porque a nossa expectativa, ela não pode estar em cima dos nossos desejos. Vou repetir. As nossas expectativas não podem estar caminhando em torno de nós próprios. A nossa expectativa não pode estar em cima só daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Não! A nossa expectativa tem que estar em cima daquilo que Deus quer para a nossa vida. Se tem uma coisa que a Bíblia fala, que toda vez que Deus se manifestava
manifestava para que o seu nome fosse glorificado. Glória! Glória a Deus, aleluia. Não é que nós vamos entrar no propósito e colocar Deus numa caixinha e dizer, Senhor, eu não espero nada além disso que eu quero. Não, você precisa entender que você está no ambiente dele, e quando ele se manifesta no ambiente dele, ele faz conforme o seu querer. Glória! Agora, é bem verdade que a gente precisa entender aqui algumas lições, alguns conceitos aqui. As pessoas costumam dizer assim, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre, eu preciso que Deus faça algo na minha vida. E aí você começa a levantar um altar na sua casa. O altar hoje tipifica aquele momento de oração, aquele momento de adoração, de repente no seu quarto, de repente no banheiro, de repente ajoelhado sobre o sofá, numa cadeira, lá na cama. É aquele ambiente onde você tira para buscar a presença de Deus. Mas preste bem atenção. Nós que já somos conhecedores da verdade, o nosso maior desafio não é edificar altar. O nosso maior desafio, já como conhecedor da palavra, é dois. O primeiro é estar disposto sempre a reparar o altar. Porque o dia a dia pode levar a algumas rachaduras no nosso altar. A segunda coisa não é clamar, o mais difícil não é clamar pelo fogo e o fogo acender. Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã e nos renova juntos. Mas o maior desafio é depois que o fogo acender, nós permanecemos com ele aceso. Glória a Deus, aleluia. Pastor, o que isso tem a ver com a passagem que o Senhor leu? A passagem que eu li fala de um momento onde Davi comete um pecado. Um pecado simples. Que talvez nem ele pensaria que fosse pecado. Eu busquei em Levítico, busquei em Número, algumas coisas que falassem se tivesse alguma coisa que Deus havia orientado para não contar, para não fazer censo, e não encontrei. Mas naquele momento, quando Davi toma aquela atitude de contar o povo, de chamar o capitão e contar aquele povo, Davi está passando agora a deixar de depender de Deus para querer começar a depender do seu jeito. E Deus, que sonda o nosso coração, viu que naquele momento Davi comete um pecado do orgulho. E aí Deus, para chamar a atenção de Davi, Deus começa a permitir, Deus começa a ferir até mesmo o povo. Por que, pastor, que Deus não fere direto Davi, mas começa a ferir o povo? Porque Deus queria ver onde estava o coração de essência de Davi. Deus queria saber onde estava o potencial de Davi de não apenas pedir perdão para si, mas entender o sofrimento do povo. Deus queria trazer à tona Davi, será que você ainda tem a essência do pastor de ovelha? Ou será que agora é só a grandeza de rei que está reinando aí? E aí, quando Davi começa a ver o povo sofrendo, Davi vira e diz assim, não, eles não pecaram. Essas ovelhas são inocentes. Quem pecou fui eu. Glória! Fere a mim. E a casa de meu pai, mexe com a minha família, mas não mexe com aquilo que o Senhor colocou como responsabilidade para mim. O erro não está nele, o erro está em mim. E aí o profeta volta no mesmo dia e diz assim, olha, Deus se agradou, Deus vai te perdoar. E Davi toma uma atitude e edifica um altar ao Senhor. Glória a Deus. O que a gente pode tirar como lição daqui para depois a gente começar a ver o que o altar está disposto a gerar para nós? É que todo aquele que se arrepende, ele precisa levantar um altar. Irmãos, presta bem atenção uma coisa: não tem como haver arrependimento sem altar. Tem muita gente que diz assim, não, eu estou arrependido. Mas quando você convida ele para vir para um ambiente, levantar um altar, ele diz, não, Deus só quer o coração. Deus está dizendo para Davi, eu não quero só que você declare,
palavras que você pegou. Eu quero que você levante um memorial e prova que realmente você está reconhecendo o Senhor. Glória! Tem muita gente que diz assim: não, eu tenho um altar com Deus. Não, eu tenho uma vida com Deus. E aí hoje eu li uma frase muito interessante e é verdadeira. Tem pessoas que têm dificuldade de vir para a igreja, trocam o culto por muita coisa. Como ela vai provar para mim que ela ama o céu? Se ela não tem a paciência de estar 2 horas sequer na igreja. Aleluia. Porque hoje a moda é essa, irmão. O evangelho contemporâneo é esse. Não, você adora em qualquer lugar. Nós adoramos em qualquer lugar. Mas o princípio de altar está no Novo Testamento. Aleluia. Nesse momento aqui, ó, quando nós estamos reunidos, aqui nós estamos fazendo um altar para o Senhor. Um altar onde nós estamos aqui para clamar a sua presença. Aleluia. Então a primeira prova de que você vê que tem arrependimento, tem que ter altar. E altar, quando se levantava, era um memorial para mudar aquela situação, para marcar aquele momento, para realmente dizer assim: a partir de agora é diferente. Glória! A partir de agora, algo vai acontecer daqui para frente. Glória a Deus. Aleluia. Então Davi, ele disse assim: eu vou edificar o altar. E aí você que conhece a Bíblia pode estar dizendo assim: pastor, foi Davi que levantou o altar por si próprio ou Deus mandou? Segundo o que eu li, Deus manda ele levantar. Glória! Por quê? Porque Deus poderia se manifestar nele diretamente. Mas aprenda o que eu vou dizer para você, guarda isso aqui. Não existe manifestação de Deus para deixar o ambiente e a pessoa do mesmo jeito. Glória! Não existe fogo ardendo no altar e o altar ficar igual. Não confunda a sarça acesa com o altar de Levítico 6. Não tem nada a ver. A sarça queimava e não se consumia. Mas no altar tem que consumir alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa, não tem altar sem sacrifício. Glória! Não existe altar sem sacrifício. Aí. Aleluia, Deus. Altar sem sacrifício não é altar. É. Altar sem sacrifício é o que, pastor? Sabe o que é altar sem sacrifício? É o momento que você mesmo briga com si próprio. Aquela mulher chegou para Jesus e disse assim: Senhor, uns diz que é para adorar aqui, outros diz que é para adorar lá. Aonde é? Jesus disse assim: você tem que entender que o princípio da adoração, você precisa entender que o princípio da adoração é que você precisa adorar o Pai em espírito e em verdade. Agora, outra coisa, que quando Jesus fala ali, Jesus está falando que a questão da adoração realmente não é geográfica, é posicional. Glória a Deus. Agora me mostra na Bíblia as passagens que falam sobre altar, que foram altares edificados que não tinham sacrifício. Pastor, mas custa. É por isso que eu comecei falando que o problema não é edificar o altar. O problema também às vezes não é reparar o altar. O problema às vezes não é nem colocar o sacrifício no altar. O maior problema é que quando o fogo pega, ele não pode apagar. Aleluia. Quem é que já viu um fogão a lenha? Todo mundo da roça, né? Deixa eu te dar um exemplo aqui de Levítico, quando ele diz assim: olha, o sacerdote toda manhã remove a lenha, coloca a lenha nova, pega o fogo, não? Mas deixa eu te contar uma coisa. Na nossa leitura do português, parece que é assim: coloca uma lenha, a lenha queima a noite toda, na manhã seguinte o sacerdote vai lá, tira e coloca a lenha e bota fogo
o sacerdote ponhava a lenha, acendia o fogo, mas tinha um vigia que ficava vigiando. Porque se aquela lenha não fosse suficiente e o fogo começasse a apagar, ele tinha que chamar o sacerdote de novo. A lenha não vai dar. Aleluia. Aí a intuição de Deus é que você só fosse lá na manhã seguinte. Mas se você não calculasse direito, você deveria largar o seu sono e ir lá cuidar. Por quê? Porque a ideia é, você tem que remover a cinza ainda tendo fogo. Glória a Tem Deus. gente que quer deixar o fogo apagar, arrancar assim. Não vai ser difícil depois. Não deixa o fogo se apagar. Pastor, mas a lenha está pouco, então renova a sua lenha. Mas não deixa pegar. Pastor, por que você usou o exemplo do fogão? É porque quando você chega no fogão a lenha, que você coloca a lenha lá e sopra com aquele monte de cinza, vai parar onde? No seu rosto. Quantas pessoas estão deixando o azeite acabar por completo para o de novo? Para que 3 cultos na semana? Para que eu tenho que ir toda Santa Ceia? Se na época de Jesus ele só ia no sábado no templo. Se na época de Jesus a ceia era só uma vez no mês, algumas até uma vez no ano. Por que isso? Porque aquele ele quer chegar aqui, o fogo cair, ele sai daqui uma tocha, mas passar e voltar só daqui 1 mês, 3 meses. Ele não tem altar, ele só tem uma algo que ele quer pessoalmente. Ele não está entendendo que Deus não está chamando ele para gerar resultado. Deus está chamando ele para gerar frutos. Deus não quer que eu chegue aqui e pegue uma mensagem edificante e chegue em casa cujo os braços e acabou. Não! Eu preciso viver aquilo que eu prego. Aleluia! Glória a Deus! Que eu estou tentando. Deus santo! Quer ver a segunda coisa que Davi faz aqui? Não é possível edificar um altar sem pagar o preço necessário. E o preço necessário é individual. Cada um tem o seu. Glória a Deus. Aleluia. Não tente edificar altar para que o outro tenha expectativa dele. Edifique o seu altar. Glória a Deus. Não tente botar lenha no meu altar, não, porque o fogo é meu. Faça o teu altar. Tenha a tua lenha. Porque tem gente que é assim. Eu vou no altar do irmão. Eu vou no altar da irmã. Não, vai no teu altar. Cria tuas experiências com Deus. Cria o seu momento com Deus. Eu falei para o Osmar hoje que existe um sermão muito famoso no Brasil, que hoje não se prega mais, mas se você for na internet você vai achar. Esse sermão, quando chegou no Brasil, ele chegou lá em São Paulo. Ele abençoou nos anos 50, na verdade nos anos 60, 70, 80 e até os anos 90. Foi um sermão que impactou aquela geração. Porque é o famoso sermão das 3 cadeiras. Do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E é baseado ali ali em Juízes, quando diz que a geração dos pais conhecia Deus. A geração dos filhos ouvia falar de Deus. E a geração dos netos já estava em transgressões. Porque nunca ouviu falar dos feitos de Deus. Aquele sermão fala sobre o tema que nós estamos falando aqui. Porque, irmão, nós somos a geração que eu não conheço Deus apenas de ouvir falar, eu conheço Deus por experiência própria. Glória a Deus! Eu já falei aqui uma vez, vou voltar a repetir. Se eu vou em alguns lugares que eu prego, principalmente mais jovem, irmão, eu começo a falar algumas coisas e eu vejo no rosto deles que eles estão assim, esse homem está mentindo. Porque quando eu falo que eu já vi alfinete sair de dentro de pessoa, está mentindo. Quando eu falo que já vi pessoas espremer tesoura de porta-grama, está mentindo. Quando eu falo que eu já vi tocha de cabelo sair, pessoas botar enfermidade para fora, paralítico andar, pessoas que
passam dias e dias em oração e jejum. Edifica teu altar pessoal, porque quando Deus quiser se manifestar, Ele vai se manifestar aonde tem altar. Outra coisa que eu aprendo aqui com Davi é que você oferece ao Senhor, aquilo que você oferece ao Senhor vai revelar o que tem no seu coração. Em Gênesis 4, quando Caim e Abel vem trazendo fruto, a Bíblia diz que Deus não olha para aquilo que está na mão deles, mas Deus olha primeiro para o coração daqueles que estão trazendo. Agora presta bem atenção no que eu vou dizer para você, para a gente caminhar para encerrar aqui. Escute o que eu vou dizer. Se você não guardar nada do que eu falei, guarde daqui para frente. Se você tiver que deletar a primeira parte da mensagem, pode deletar. Agora, tente esforçar para isso aqui. Glória! O altar é tão importante que Êxodo, quando lá no capítulo 3 você lê o livro de Êxodo lá, você vai ver que Deus vira para ele e diz assim: olha só, antes de levantar alicerce, antes de reparar as colunas, antes de levantar parede, antes de limpar terreno, antes de fazer qualquer coisa, primeiro, comece pelo altar. Quem constrói casa sabe aqui. Ninguém começa pelo telhado. Deus disse assim: não, antes de começar a restauração aí do templo, antes de começar a mexer aí, vai lá onde está o altar. Vê onde está ele lá. E lá você é de lá que o altar é tão importante que até Jesus tinha um. E ele não precisava. Não, tem pessoas que não lêem Bíblia. Mas por que Jesus foi se batizar no Jordão? Por que? Já se perguntou? Não, eu só você ler Josué. Deus disse assim: você vai edificar. Você vai botar 12 pedras fora. E 12 pedras dentro. Glória! Isso aqui vai servir para as gerações futuras que veem. Que o Deus que você serve fez Jordão se dividir. Glória! Só que tem uma palavra interessante ali. Não é você que vai ver, é a sua geração. Glória! Jesus poderia ter tanto. Tinha uma profecia de Jesus que passaria, que tinha alguém que ia, mas não está escrito que teria que ser no Jordão. Só que Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha na linha do princípio. Glória! Que Deus vai fazer aquilo que está alinhado na palavra. Pastor, o senhor disse que Jesus tem um altar. Onde está o altar de Jesus? Marcos 1,35. E levantava Jesus. Ainda era escuro. E ia para o mar e ali orava ao Deus. Nota que não está escrito lá que Jesus levantou. Não está escrito lá que Jesus muitas vezes se levantou. Não, lá está contínuo. E Jesus se levanta. O altar tem uma importância tão grande que Abraão edifica 4 altares. Se você pegar, Abraão é um dos que mais edifica altares. Você vai ver que Jacó também edificou ali 3, 2, ou como vai dizer que é 3, 2. Isaac já edificou 1. Mas tem uma coisa interessante, que tem muitas pessoas aqui. Tem muitas pessoas que estão confundindo. Todos os 4 altares que Abraão edificou, todos os 4 altares estavam alinhados em um só propósito. Glória! Porque o que tem de gente no nosso meio que sai edificando um altar aqui, outro ali, outro lá, outro lá, outro ali. Por isso eu comecei dizendo que o altar não vai gerar nada. Ele vai responder a sua atitude. Quando chega uma pessoa na igreja lá que começa a falar que foi membro de fulano, de ciclano, de libertando, de titi, papai, 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 papai,
quê? Já esqueceu até o primeiro altar que edificou. Porque o maior erro não é ter muitos altares, é não visitá-los. Lê na sua casa, quando você vê lá 1 Samuel 14, ali no verso 35, diz a Bíblia que Saul edificou um altar, mas o maior erro de Saul é que ele edificou um altar e nunca compareceu nele. Glória! Tem muita gente cantando porque tem talento e tem dom. É. Eita. Não tem dom. Tem muita gente pregando porque tem uma dicção, tem uma oratória boa, isso se aprende, isso é dom. Deus. Mas não tem altar. O que eu faço aqui não pode te impressionar, mas pode estar me condenando. Porque Deus não tem comparado. É forte. Antes de Deus ter compromisso com o templo, Deus tem compromisso com o altar. Glória! Isso é forte. É por isso que o saudoso pastor Beto sempre dizia para a gente: aprenda uma coisa na reunião de obreiros, vocês que um dia vão dirigir a igreja, vocês que um dia vão estar à frente do rebanho, a igreja não fecha do salão para o altar, ela fecha do altar para o salão. Glória! Ele dizia: se você entrar numa igreja aonde a membresia está em pecado, mas se tiver um altar santo, Deus vai descer com tudo em você. Mas se chegar um altar frajuto, um altar de coisas erradas, a igreja pode ser santa do jeito que for. Uma hora vai ruir, uma hora a tenda vai chegar, porque Deus. o altar está afastado de mim. Deus. Ah, pastor, mas é difícil. A proposta nunca foi fácil. Você vai ver que outras pessoas vão passar aqui e vão trazer coisas maravilhosas sobre o altar. Porque o altar gera libertação, o altar gera salvação, o altar abre porta de emprego, o altar cura, o altar liberta, o altar transforma, o altar faz tudo isso. Por quê? Porque não é o altar, é quem se manifesta no altar. Aleluia. Ele faz tudo isso. O altar tem prazer de ter a gente perto. O ano que passou foi um ano que eu li muito. Li muito. Li muito para muito bem. O ano que passou, talvez, foi o ano que eu mais li a Bíblia. Mas esse ano eu entrei com um propósito diferente. Eu quero ler sim aqui, puder ler. Mas é o ano que eu mais quero orar. Glória! Por quê? Porque a leitura é uma lenha que eu tenho. A adoração é uma lenha que eu tenho. Mas a oração é o fogo. Você já notou, irmão? Você já notou que a igreja hoje é uma igreja excepcional na adoração? Glória! Você já notou que a igreja hoje é uma igreja excepcional nas pregações? Mas não temos o que reclamar, pastor. Tem muita gente que louva mesmo. Não tem muita gente que prega mesmo. A igreja tem uma boa escola de criança. Tem igrejas agora que tem faculdade. Glória a Deus por isso. Irmãos, as igrejas estão abençoadas de círculo de oração com muitas irmãs. Glória a Deus por isso. A igreja está abençoada com o trabalho de mulheres. Glória a Deus por isso. A igreja está muito abençoada com o trabalho de homens. Glória a Deus. Mas a igreja está fraca na oração. Nos anos 90 chegou uma coisa no Brasil que está matando muito altar. Quando chegou foi impactante, foi maravilhoso. Os líderes acharam uma bênção
que ia trazer ordem e decência no culto. Matou essa geração. O que você está falando, pastor? Eu me lembro que a gente chegava na igreja, era difícil porque os microfones não eram tão bons. Os pastores começavam a orar, até mesmo a oração pela família, era difícil fazer a igreja ficar quieta. Diga amém, 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 porque todo mundo orava junto. Aí chegou no Brasil a oração de concordância. Só eu oro e você fica. Amém. Isso mesmo, Senhor. É desse jeito. Amém. Aquela geração que sabia, entendeu, mas essa geração agora se acabou. Agora você botar a igreja em pé por aí e diz assim, vamos orar. É só você orando e a pessoa. Não vem me enganar que não está com a mente ligada. Porque até você orando, irmão, se você não vigiar, a mente voa. É por isso que é Jesus que disse, muitos me adoram de lá. Eu não estou olhando o altar exterior, eu estou olhando o altar interior. Eu não estou olhando aquilo que é aparente, eu estou olhando aquilo que está lá dentro. Passando de fora para dentro, eu estou olhando de dentro para fora. E hoje, como eu vou em outro lugar pregar para muitos jovens, que quando ele pega o microfone, é aleatório. Mas quando ele entrega o microfone, acabou. Porque ele está levando ao pé da letra. Ele não está levando ao pé da letra. Ele está invertendo, ele está achando que é um show, que é uma apresentação, que é uma exibição. E não é isso. É estilo de vida. Eu queria encerrar nessa noite dizendo duas coisas sobre o altar. Primeiro, na última nós vamos fazer uma oração. Primeiro, como você lê na Bíblia os altares que são edificados. Quando você vai para a história de Elias, a Bíblia diz que Elias edifica um altar. É interessante, irmãos, que quando Elias edifica o altar está novo. Ele poderia ter botado sacrifício já, mas ele não faz isso. Diz que ele edifica e ele faz o que depois? Repara. Por que ele repara o altar se o altar está novo? É porque Deus, irmãos, não cobra perfeição em nós. Ninguém aqui é perfeito. Para começar com nada. Mas se tem uma coisa que Deus cobra, é sinceridade. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você faz algo para Deus, e antes de entregar, você verifica se realmente ficou bom. Se realmente é o melhor que você pode fazer, com aquilo que é o melhor que você tem. Não importa se alguém está julgando, não, deixa alguém para lá. O que é importante é você e Deus. E Deus começa a ver sinceridade. Pode ser pequeno, pode ser menor que os outros, pode não ter aparência igual do irmão do lado, mas é o melhor que você tem, é o melhor que você pode fazer. Glória! É oração, é com sinceridade. Aí tem resposta. Glória a Deus. Davi, em comparação, o teu altar é o seu altar, o meu altar é o meu altar. Um dia alguém disse para mim assim: você vai pregar nesse culto? Eu disse: vou ver. Glória! Certeza? Absurdo. Você sabe que você pode sair desse culto lá em cima ou lá embaixo? Eu disse: sei. Preste atenção, se eu fosse você, eu não pregaria isso. Glória! Por que eu vou pregar? Porque eu vou pregar a verdade. Eu não vou pregar fome e me aplaudir. Se meu pastor presidente torcer dizendo: não gostei da mensagem, amém, vai dormir com ela.
queria que você ficasse de pé. A Bíblia diz, irmãos, que Glória. Ana, ela tinha um desejo no coração, como você sabe. E a Bíblia diz que Ana, ela era atormentada por Penina, você sabe. Você sabe que Elcana sempre convidava ela, sempre subia com ela, com porção dobrada, porque Elcana amava ela mais do que Penina. Porém, naquele contexto, naquele momento, Penina era quem estava gerando para Elcana. E Elcana não podia desprezar Penina, porque ele estava obedecendo um princípio, que é o princípio de deixar gerações. Mas no coração dele, ele queria que a sua geração partisse de Ana. Como foi com Moisés, quando começou a dizer, eu vou deixar a minha herança para Eliezer. Não é que ele está desprezando o moço, não é que ele está desprezando o empregado, não é isso. É que todos queriam deixar que a sua família continuasse. E aí você sabe que a Bíblia diz que eles subiram, iam para o templo em Siló. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção. É que tem muitas pessoas deixando de ir a Siló nos dias de hoje, a igreja nos dias de hoje, com a desculpa desfarrapada de que não tem gente séria lá. Estão lá por causa do dinheiro. Não estou falando que seja a realidade daqui, mas essas igrejas grandes. Estão lá por causa disso, estão lá por causa daquele outro. Deixa eu te falar uma coisa para você. Ana sabia que aqueles 2 filhos do sacerdote roubavam. Ana sabia que eles metiam a mão e roubavam as ofertas. Sabia do comportamento de Ofni e Finéias. Porque a Bíblia diz que todo o povo sabia. Só que você não vê em nenhum momento Ana dizendo, eu não vou lá. Glória. Porque se tem uma coisa que Ana ensina é que ela não estava lá por causa de quem estava lá. Ela estava lá por causa de quem se manifestava naquele ambiente. Glória. Eu não venho aqui por causa da igreja. Eu venho aqui porque Deus se manifesta. Glória. Você não vai vir no restante da campanha porque não tem ninguém perfeito aqui. Você vem aqui por causa daquele que se manifesta e é perfeito. Eu queria que você que quiser, eu não sou de fazer isso, mas eu quero fazer um ato profético aqui nessa noite. Você que quiser ser desejado, sair do seu lugar e vir aqui à frente, pelo menos se locomover.